Sem dúvida, uma das maiores belezas que existe no mundo, né? E essa beleza seria uma beleza oculta. Em pouco do que o homem conhece do mar, todos os mistérios, né? Tanto que é considerável que os homens conhecem diversos tipos de animais, seja terrestre, aves, mas o mar, ele sempre foi um mistério para a humanidade, né? Apesar do mar ter sido investigado, grandes belezas como esses animais marítimos, né, peixes que também servem como o alimento da humanidade. E não é à toa que nós vimos que na época de Cristo nós vemos justamente essa alimentação no cotidiano da nação de Israel, né? Nós vimos também Deus, o próprio Deus de Israel, ele também utilizar Moisés para abrir justamente o Mar Vermelho, né? Dentro dessa composição nós vemos que hoje toda a base de comércio mundial que existe hoje, né, dentro da nossa era, justamente é feito via mar. E nós sabemos que tudo aquilo que envolve, através das guerras dos últimos dias, possivelmente nós teremos essas guerras navais, né, que vão estar acontecendo em diversos contextos geopolíticos e escatológicos. E você sabia que a Bíblia cita que possivelmente grandes catástrofes e tragédias acontecerão do mar? E dentro desse critério do juízo de Deus, nós observamos que logo no primeiro juízo que ele estabelece na grande tribulação, quando ele derrama a sua taça, justamente é sobre aqueles que receberam a marca da besta, em que a Bíblia diz que essas pessoas que receberam a marca da besta, elas vão receber chagas malignas no seu corpo, como um efeito colateral daquilo que eles receberam momentaneamente como uma grande bonança, né? Então receberam a marca, receberam privilégios, mas foram marcados para sempre pelo anticristo, e por isso se tornaram inimigos de Deus. Um exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 16, no verso 3, nós temos o derramar da segunda taça, em que a Bíblia diz o seguinte: Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e a água ficou como sangue de uma pessoa morta. E morreram todos os seres vivos do mar. Uau! Então nós vemos que literalmente já está pré-estabelecido e decretado por Deus que todos os seres vivos do mar eles vão morrer. Ou seja, uma grande catástrofe ambiental vai estar acontecendo nos últimos dias. A citação disso daqui é o juízo de Deus estabelecido sobre todos os ímpios da terra. Então nós vemos essas calamidades acontecendo no período da grande tribulação. E como se não bastasse essa questão marítima, a Bíblia também cita também na terceira taça o seguinte, livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 4. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles viraram sangue. Então nós temos uma grande calamidade ambiental acontecendo na grande tribulação, né? Em que esses artifícios das tragédias mundiais que irão acontecer, muitas delas durante o período do juízo de Deus, sendo decretados pelo próprio Deus. Então nós vemos que o mundo, como nós vivemos, isso tudo vai mudar com certeza, né? Nós entendemos já que a igreja sai daqui da terra durante esse período, mas nós já vemos que o caminho para que tudo isso aconteça já vem sendo tomado, né? Através desses grandes governantes mundiais, através de guerras e rumores de guerras, e tudo isso provavelmente havendo uma grande catástrofe nuclear, assim como aparentemente aconteceu também em Chernobyl. Nós vemos que isso volta a se repetir na grande tribulação de uma forma grandiosa, como nunca vimos na história acontecendo. Mas a Bíblia também continua dizendo no verso 5 o seguinte: Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus, santo que és e que era. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecestes. Aí nós vemos então que literalmente o que as pessoas estão recebendo na grande tribulação é o juízo de Deus estabelecido com base na balança que ele fez, né? Ou seja, ele pesou os moradores da terra na balança, os achou em falta com base no sangue dos profetas que foram derramados, no sangue dos justos que é derramado tanto no período das dores de parto, né, que antecede ali o arrebatamento. Então Deus acaba se vingando de tudo isso com as chagas que ele derrama no período da grande tribulação. E no verso 7 diz o seguinte: Eu ouvi uma voz que vinha do altar, a voz dizia: O Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos.
Ou seja, aquilo que vai acontecer na grande tribulação, como um dos maiores juízos da história da humanidade, vai ser justamente a justiça de Deus estabelecida sobre a terra. E nós observamos que essa calamidade ambiental que vai haver, essa grande contaminação no mar, depois, no período da nova criação, em que Deus vai fazer novos céus e nova terra, a Bíblia relata o seguinte pra gente. Livro do Apocalipse 21, do 1 ao 6. Novos céus e nova terra. Ele diz o seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz que vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão teu povo, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aí nós vemos então que, mediante toda essa calamidade já profetizada que vai acontecer, e é inevitável, essas coisas têm que acontecer para o cumprimento profético. Aí nós vemos que na nova criação do novo céu e nova terra, Deus agora não cria mais o mar, né? Então a Bíblia diz então que tudo isso será substituído pela tua presença, em que a nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma esposa, né? Adornada para o teu esposo. E então se cumpre aquilo que a Bíblia diz, que ali não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, nem tristeza, porque tudo agora é novo e as coisas velhas se passaram. Então nós vemos que essa promessa que nós aguardamos, ansiamos, e por isso servimos a Deus, né? Fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro para herdarmos essa tamanha salvação, em que Deus nos prometeu que, em meio a essa calamidade que nós vivemos nesse período de dores de parto, de choro, de muita lágrima, de muitas catástrofes acontecendo no mundo todo, mas Deus nos fez uma promessa de que tudo isso vai passar. Então Ele vai enxugar de todos os olhos todas as lágrimas. E depois, no próximo verso, ele diz o seguinte: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então nós vemos que literalmente as águas, elas são contaminadas na grande tribulação, né, dos rios, e nós vemos também todo o mar, a ponto de todos os seres vivos do mar morrerem. Mas nós vemos aqui que há uma grande substituição, que o Senhor então nos promete que aquele que tem sede venha até Ele, porque Ele nos dará da água da vida, e é essa água que nós ansiamos. Então, para que isso aconteça, Deus então, dentro dessa substituição, tudo que há nesse mundo está sujeito a perecer. Por isso Deus já nos enviou o escape, que é Cristo, o seu Filho, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho e deixe seu like, para que mais pessoas conheçam a respeito dessa verdade. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Deus abençoe a todos. Maranata! Fui!